Nesse vídeo iremos abordar o contexto geral da produção de alimentos, seus limites e problemas e as alternativas que podem tornar os sistemas alimentares bons, limpos e justos. O segundo objetivo para o desenvolvimento sustentável, ODS, da Organização das Nações Unidas, que é um acordo para a Agenda 2030, é Fome Zero e Agricultura Sustentável, ou seja, alcançar a segurança alimentar e nutricional, que é o acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequadas, ao passo que se promove a agricultura sustentável. É comum ouvirmos notícias sobre o potencial que o Brasil e outros países da América Latina possuem como produtores de alimentos. Somos grandes produtores de grãos como soja e milho, carnes como bovinos, suínos e aves, além de outros produtos de origem animal e vegetal. Partindo daí, seria comum pensarmos que não existe fome por essas bandas, mas infelizmente existe e vem se agravando. Uma pesquisa realizada em domicílios brasileiros entre os anos de 2017 e 2018 indicou que 10,3 milhões de brasileiras e brasileiros viviam em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, fome. Pessoas que possuíam restrições severas de acesso ao alimento, e cerca de 70% dessas pessoas residiam em zonas rurais. Em 2020, com a pandemia da Covid-19 e a redução do orçamento em políticas públicas, com o foco em segurança alimentar e nutricional, a situação se agravou ainda mais. Levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional evidenciou que cerca de 116 milhões de brasileiras e brasileiros vivem com algum grau de insegurança alimentar, sendo cerca de 19 milhões em forma grave. Isto é muito sério. A cada 10 pessoas, 5,5 passam algum grau de fome, e esse número sobe para 7 em cada 10 nas regiões Norte e Nordeste, sendo mais significativo entre mulheres negras, mães e solteiras. Mas como pode um país com tamanha produção agrícola ainda possuir toda essa parcela de população com fome? A resposta é simples. Os sistemas alimentares são falhos. São sistemas baseados em monocultivos, uso de agrotóxicos e sementes transgênicas. Sistemas intensivos de criação animal e alimentos ultraprocessados. A partir da globalização alimentar, alimentos tradicionais de cada território vão sendo substituídos por produtos industrializados. Existe uma perda da biodiversidade e da cultura alimentar, degradação do meio ambiente e empobrecimento das dietas. São interesses das grandes empresas transnacionais que tomam conta dos processos políticos e priorizam seus interesses às custas dos bens comuns e dos interesses da população. Este sistema hegemônico contribui, por um lado, para o aumento de fome e, por outro, com o sobrepeso e a obesidade, afetando diretamente crianças e adolescentes e configurando o quadro de graves violações ao direito humano à alimentação e à nutrição adequada. Mas existem alternativas a este modelo? O movimento Slow Food defende que os sistemas alimentares devem ser bons, respeitando sabor e cultura, limpos, respeitando os biomas e a biodiversidade e justos, remunerando honestamente agricultores e agricultoras e promovendo o direito humano à alimentação adequada. O Guia Alimentar para a População Brasileira, de 2014, indica que dietas saudáveis para humanos e meio ambiente devem se basear em alimentos frescos e minimamente processados. Para isso, é importante que sazonalidade e território sejam elementos-chave para as escolhas alimentares. Ao invés das cadeias longas de produção, preconizamos as cadeias alimentares curtas e os circuitos curtos de comercialização. Tal encurtamento da cadeia pode ser tanto geográfico, aproximando a distância física entre produção e consumo, quanto relacional, reduzindo o número de intermediários, aumentando a renda do campo e valorizando as pessoas envolvidas com a produção. Essa proximidade entre produção e o consumo possibilita que haja uma relação de confiança. Consumidores se tornem responsáveis pelas suas escolhas, podendo ser considerados coprodutores. Bons exemplos desses sistemas alimentares bons, limpos e justos são os agroecológicos,
e de alimentos da sociobiodiversidade, que incorporam as questões sociais, políticas, culturais, energéticas, ambientais e éticas, incluindo a agricultura familiar e os povos e comunidades tradicionais. No fim das contas, é importante sabermos que existem muitos processos desde o campo até a nossa mesa, e cada parte dessas cadeias precisa ser pensada na lógica do alimento, bom, limpo e justo para todos. Agora um desafio. Você que produz alimentos, conhece quem os consome? E você que consome, sabe quem o produziu? Conta pra gente!